Fala, meus amigos, tudo bem? Continuando. Nos sistemas operacionais modernos, a ferramenta é responsável por gerenciar automaticamente o uso da memória principal. Quando a gente fala de memória principal, nós estamos falando de memória RAM, com o emprego de dispositivo de armazenamento secundário, como HD, SSD, como extensão, veja, extensão do espaço de quem? Da memória principal, que é a RAM. É a memória, então, é aquele exemplo que eu já mencionei para vocês. Ó. Nós temos o processador, nós temos a memória RAM e nós temos o armazenamento em grande quantidade ou armazenamento em massa, que é o HD ou a tecnologia SSD. Se porventura faltar espaço na memória RAM, com as coisas que o usuário ficar abrindo, vai ser utilizado um pequeno espaço do HD que a gente vai chamar de memória virtual. Essa memória virtual ela serve como uma extensão da memória RAM. Apesar desse começo da questão ficar meio truncado aí, por esse item aqui você consegue achar a resposta, que é a memória virtual. Falou em memória secundária, sempre lembre, HD, SSD, certo? Falou da memória ROM, aquela que traz as configurações de fábrica, e a RAM, memória volátil, beleza? Então, basicamente, é isso aí, alternativa letra B. A próxima questão diz o seguinte: na memória ROM de um computador, os dados são conservados temporariamente, ou seja, volátil, né? Desaparecendo no momento em que a máquina é desligada. E aí? Isso daí, está certo ou errado? Esse conceito temporário volátil refere-se à memória ROM? Não. Refere-se a qual memória? A memória RAM. Perfeito. Então aqui, nesse tipo de questão, você tem que ter cuidado de não ler rápido demais e perder a questão, né? A mídia CDR, ou CD-ROM, tem como característica ser um disco. Bom, você tem um CD, né? Você grava algum conteúdo nele, você consegue apagar. Se for um CDR, você consegue apagar se ele for CDRW, né? Aí você consegue apagar. Mas no caso do CD-ROM, vamos lá. Letra A, não apagável, pronto, até aqui beleza. Então esses aqui que é apagável, a gente já tira. Circular magnético, não. Com cobertura magnetizável, também não. Então, tem tudo para ser A, né? Não apagável, usado para armazenar dados do computador de forma óptica. Isso, letra A. Okay? Então, tenha só cuidado quando você pegar um W aqui no final, que é regravando, tá? O hardware, que desempenha um papel central na interconexão de todos os componentes e dispositivos de um sistema computacional, é quem? É o modem? Não, que nós utilizamos para a internet, né? Não. É a memória? Também não. É o processador? Veja. É um papel central na interconexão de todo mundo? Não. Aqui nós temos a placa-mãe. Tá bom? Uma outra observação, você pode pegar, às vezes, alguma questão com esses termos. On-board e off-board. On-board significa que o computador já está completo, já vem com todos os componentes, tá? Off-board é quando você vai comprar alguma placa por fora, para aumentar o desempenho do computador, ou mesmo montar um computador para jogos, por exemplo, tá certo? Então, alternativa letra D. Aqui tem um exemplo de uma placa-mãe. Aproveitando o ensejo, tá vendo esse espaço aqui, ó, mais uma informação para você acrescentar aí nos processadores. Nós chamamos isso aqui de socket. Socket é o local de encaixe do processador. Fechou? Os periféricos de um computador, em sua maioria, são hardwares do tipo externo, como mouse, teclado e uma Smart TV. Aqui, nesse contexto de Smart TV, eu acho que a banca quis colocar como se fosse uma extensão da tela, como se fosse um monitor, um data show, tá? Usando um cabo HDMI. Embora seja possível que alguns hardwares internos se enquadrem nessa definição, como a placa de som, por exemplo. Beleza. Então aqui nós temos os dispositivos de entrada e saída, basicamente. Nós temos os internos e os externos também. Próxima questão. A impressora que utiliza um processador interno para decodificar sinais que são enviados para um cartucho, palavra-chave, de fotocondutor orgânico OPC, é uma impressora de impacto, térmica, matricial, jato de tinta? Não, aqui nós temos uma impressora laser. Tá? Eu coloquei aqui, ó, algumas observações que eu acredito que vai ser importante para vocês. Tá vendo essa impressora aqui? Ela é muito grande, nós chamamos de plotter. Plotter é um dispositivo de saída, tá vendo? Aqui utilizado para criar gráficos e desenhos precisos, especialmente nas áreas de arquitetura e design, usando canetas ou outros instrumentos.
Aí nós temos uma outra impressora, que é a laser. Normalmente ela vem assim, ó, LaserJet, uma palavrinha chave, cartucho, toner, tá vendo? Aqui uma multifuncional. A multifuncional, normalmente vem a palavra combina, ou seja, ela vai combinar várias ferramentas, né, várias características em uma impressora só. Nós temos também a matricial. Aí aqui é um dispositivo de saída que utiliza a cabeça de impressão com agulhas para impactar uma fita de tinta e imprimir, sendo mais lenta e com qualidade inferior. Nós temos também outras que eu já vi cair em prova, como a inkjet. E nós temos também a bubble jet. Aí aqui a palavrinha-chave da injet, ó, tinta líquida, da bubble jet, bolhas. Tá bom? Beleza? Então, se cair alguma coisa de impressora, você já vai ficar esperto com relação a isso. A respeito da limpeza do tambor de impressora a laser, assinala a opção correta. Aí aqui vai mais pela lógica, né? Porque, veja, aqui é uma questão para técnico. Então, subentende que ou vai cair alguma coisa muito técnica ou vai pela lógica. Como assim, professor? Veja, ó. A respeito da limpeza de um tambor de impressora. Assinala a opção correta. Para a limpeza, deve-se sacudir o tambor. Deve ser, meu irmão, sacudir um tambor de impressora. E passar os dedos para remover os resíduos. Completamente errado, né? Essa não. B. Para a limpeza, recomenda-se. Pronto, aqui eu já gostei disso. Recomenda-se segurar o tambor pelas pontas, sem tocar, e passar álcool isopropílico em uma única direção, que é um álcool específico para a limpeza. Beleza, provavelmente vai ser essa aqui a alternativa. Letra C. O tambor não pode ser limpo. E aí? Ele deve ser substituído. Haja bolso, né? O tambor deve ser lavado com água. Recomenda-se esfregar o tambor a seco, com esponja porosa, para remover qualquer resíduo. Tá? Nossa alternativa é a letra B. Ok? Próxima. Quando o cabeçote de impressão, a jato de tinta, mais um para técnico, estiver danificado. Ora, se está danificado, o que a gente tem que fazer? Substituir. Tem muito mistério, né? Próxima. Periféricos de computador é a denominação atribuída a dispositivos de entrada e de saída em conjunto com a memória auxiliar. Memórias auxiliares, HDs, SSDs, por exemplo. O principal você já sabe que é a RAM, né? Como, por exemplo, teclado e monitores. Beleza. Então, nós temos, nas próximas questões você vai ver isso, mas nós temos dispositivos de entrada, como mouse e teclado, dispositivos de saída, como monitores, impressoras multifuncionais, como dispositivo de entrada e saída, pendrives também, tá bom? Então, certo. Teclados e monitores, aqui eu tenho um dispositivo de entrada, e aqui monitores um dispositivo de saída. Operam em velocidade inferior aos processadores. O que é que vocês acham? Com certeza, né? O processador é muito, muito, muito mais rápido. Gabarito correto. Tá bom? Só para a gente relembrar, sobre processador, você já viu o C, você já viu ULA, você já viu cache, você já viu também registrador, e você viu também socket. Ok? Lembrando, o C, unidade de controle, responsável pelos controles das instruções. ULA, responsável pelos cálculos, né, aritméticos. Cache, memória intermediária, né, nós temos a L1, L2, L3. Isso é para agilizar as tarefas do usuário. O registrador é um tipo de armazenamento temporário que o processador também tem. O socket, local de encaixe. Então, já vimos várias informações importantes aí. Tá? Fiquem bem, até a próxima.